prazer novamente, né, estar aqui com vocês, agora com um outro tema de inovação, né, que é o metaverso, né? Então, metaverso é um termo que ficou conhecido recentemente porque as Big Techs, né, essas empresas de tecnologia, como o Facebook, né, que mudou de nome para Meta, começou a dizer que isso seria o futuro, né? Então as pessoas começaram a prestar atenção, e um mercado muito grande, né? E bilhões, né, alguns dizem trilhões de dólares aí envolvidos nesse cenário, né? Mas o que é esse metaverso? Será que é útil mesmo? Essas são as perguntas que sempre a gente ouve, e é importante responder, né? É importante ajudar nessa reflexão, né? Apesar de ser um termo recente para a maioria da população, ele não é tão recente na perspectiva tecnológica, né? Ele já está aí desde 2005, mais ou menos. Só que o que nós tínhamos? Um cenário que não ajudava muito, né? Se hoje a internet está ruim, imagina em 2005, né? Se o computador está meio lento, imagina em 2005. Mas como a gente falou pela manhã, é um processo incremental, né? As pessoas vão melhorando e entendendo o que vai acontecer, né? Então, essa ideia, ela já vem sendo testada em diferentes áreas e ganha agora uma popularização, o que é muito interessante, muito importante para a gente. Antes ela ficava no mundo mais dos jogos ou de alta tecnologia, de altos investimentos, para que fosse possível usar esse tipo de tecnologia, né? E agora então, popularismo. Mas sim, e o que é esse tal de metaverso? Metaversos são mundos virtuais gerados por computador e que eles são persistentes. Resolveu nada, né? Então, o que isso quer dizer? É um ambiente onde você tem uma imersão. Então, você tem a possibilidade de você adiciona mais uma dimensão, não só duas dimensões como a tela do nosso computador, mas uma terceira dimensão que me permite mover, criar, ter objetos, interagir com esses objetos ou com pessoas, ampliando essa possibilidade de interação, né? O metaverso, ele tem também toda uma dimensão de onde ele ficou famoso, né? Por exemplo, dos games, né? Tem alguns desses jogos metaverso, eles possuem 500 milhões de usuários, 1 bilhão de usuários. Alguns deles têm 20 milhões de usuários simultâneos, ou seja, é maior do que a maioria das cidades. Então, nesse momento, em alguns desses mundos, eles experimentam 10, 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo interagindo, né? Quando estava na perspectiva dos jogos, ele era mais privado. Então você seguia aquilo que era apresentado por aquele jogo, apesar da liberdade dentro desses ambientes, né? O que acontece agora é que nós temos a possibilidade de interagir, criar os nossos próprios ambientes, decidirmos o que nós vamos oferecer e como nós vamos interagir. Isso é ótimo, não é? Mais ou menos, né? Para muita gente não, né? Tem pessoas que não gostam de tanta liberdade assim. Essa liberdade traz a necessidade dessa reflexão, igual nós estamos fazendo agora. Então, o metaverso está aí? Sim. É o futuro? Não, ele já está. Ele já estava. E já tem um monte de gente usando, né? Agora, o que nós vamos oferecer? Essa é a grande pergunta. E aí, então, como que eu uso isso na perspectiva de escolas de contas, por exemplo, né? Bom, antes de eu continuar falando, vamos ver um pouquinho um exemplo que já é aqui. Sexta-feira passada, nós lançamos lá em Brasília, no curso de estudos avançados, a sala Metaverso do IRB. Então, ela
está disponível aí nesse QR Code. Quem quiser acessar, mirar aí, é possível usar com o seu smartphone, é possível usar com o seu computador, tablet e também com óculos. Então, se você usar aqueles óculos de realidade virtual, você então tem a experiência completa desse espaço, nessa sede do IRB no metaverso, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Então, mas e agora? Bom, a sala a sede, o espaço foi criado e agora as atividades começam, né? Então, nós teremos reunião com os alunos do MBA, na parceria do IRB com a USP. Algumas reuniões serão realizadas nesse espaço, então você já começa a pensar, olha, dá para se reunir lá. E com um espaço que ele é referenciado, ele é georreferenciado nesse mundo. O que significa isso? Significa que quando o seu avatar se aproxima de um outro avatar, a interação é possível, a conversa. Se todos aqui estiverem lá dentro, quando as pessoas começarem a falar, você vai ouvir ruídos, quando você se aproximar, você vai ouvir aquela conversa. Então, é uma perspectiva de oferecer algumas interações que nós temos no mundo real, né? E aí, como é que é essa experiência? A experiência é interessante, ela vai ser muito limitada pela sua internet, né? Então, por isso que lá no projeto político pedagógico, todas aquelas questões, tem toda uma ação de qualidade de conexão, velocidade de conexão, algo que a gente espera que venha acontecer com o 5G, né? Mas no Brasil a gente sabe que isso pode ser, nem ser tão bom assim, mas a gente tem essa expectativa porque para vir uma velocidade significativa, né? O 5G ele tem uma capacidade de velocidade de 10 gigabits por segundo. O que é isso? Normalmente quem tem muito tem 1 giga. Eu estou falando de instituições. E nas casas a gente tem 300, 600 megas. Então 1000 megas dá 1 giga. Esse daria 10, né? E algumas conexões que não são sem fio chega a 100. Então a gente está falando num espaço de tempo muito pequeno, a qualidade da infraestrutura vai permitir interações fluidas, simples, diretas, né? Bom, eu vou pedir para colocar o vídeo para a gente ver um pouco dessa sala virtual, e aí então eu explico um pouquinho mais dessas possibilidades aqui de utilização, por favor. Se locomovendo e vendo diferentes salas, como os comitês técnicos, a entrada, um hall, uma área de apresentação, galeria em andares diferentes, né? Então, os presidentes, né, que foram presidentes aí do IRB, aqui o curso da nova lei de licitação, com um espaço, um palco. Então, no momento de reunião, uma pessoa pode subir ao palco e falar como eu estou falando para vocês, conselheiro Gilberto, galeria dos ex-presidentes, né? Então nós temos aí, nessa perspectiva, todo um espaço virtual de prédio, né? Na perspectiva de prédio. Então aí eu posso decidir que conteúdo eu coloco, o que eu ofereço, e quem vai utilizar, ele define o caminho, a forma, o momento de realizar essa utilização. Além dessa perspectiva de ambiente, que é como pegar esse auditório e a gente conseguir colocar o formato que a gente quiser, ele também permite algumas práticas, né, de aprendizado ativo, gamificação, simulações e interações. A área de simulação ela é muito desenvolvida nas indústrias de alta tecnologia. Então são investidos milhões de dólares na construção de ambientes desses, para que as pessoas tenham a possibilidade de interagir
de forma que elas não conseguem no mundo real. Então é uma área de aprendizado também interessante. A gamificação, né? Nós temos no nosso grupo de pesquisa na USP todo um trabalho com uso de ambientes 3D e jogos virtuais, né, para apoio à fisioterapia de crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, ELA, né? E esses ambientes então permitem a execução de movimentos fisioterápicos aí, que auxiliam na recuperação, na melhoria desse indivíduo, além de algum entretenimento, né, numa atividade que não é muito agradável, né, você tem que forçar o seu limite físico para ter um avanço. Então, aqui você tem esse espaço também de interação que é possível ser desenvolvido. Então, todas essas abordagens, elas podem ser desenvolvidas. Agora, é um espaço a ser criado, a ser utilizado. Então depende da forma como nós vamos imaginar essas interações. Então a exposição a esse conteúdo, a essa inovação, ela é fundamental para que a gente comece a pensar em como nós vamos interagir, né? E saber que existe um grupo muito grande que já utiliza isso, também mostra o seguinte: apesar das vezes da nossa dificuldade em imaginar a ação, algumas pessoas já estão utilizando de forma intensa, né? Então a gente tem desenvolvimento de cidades, de interações na área de mobilidade, processamento de rejeitos, todo esse conteúdo que é de alguma forma também alvo da avaliação dos tribunais de contas, né? Então é um espaço, é uma ferramenta, não é uma bala de prata, né? Então, ou seja, tem que ser utilizado e para que a gente consiga tirar o melhor resultado possível aí nessa perspectiva. Então, gamificação, simulações, aprendizado ativo, formas diferentes de oferecer o conteúdo e as pessoas poderem explorar aquilo da maneira que elas acharem interessante. A gente tem também um projeto de pesquisa com o Museu do Ipiranga, que é o Museu do Ipiranga virtual, e museu que foi reinaugurado agora, né, depois de um período de reformas. Uma das ações lá é dar a possibilidade que a pessoa crie a sua própria exposição utilizando acervos. Então nós temos peças 3D, então a pessoa faz uma intervenção naquele ambiente, né? E um próximo passo é que ela possa colocar conteúdo que ela mesma crie. Então esse mundo está em construção, é um mundo de muitas possibilidades. 5G, com a melhoria da qualidade da infraestrutura, nós vamos experimentar um grande avanço. Há também um avanço nos equipamentos, né? Os óculos hoje eles são muito melhores e a próxima versão sai no mês que vem, com a possibilidade de reconhecer as expressões faciais. Então aqueles avatares que são meio estranhos para alguns, né? Meio parado, aquele olhão, ele vai começar a perceber as expressões da pessoa e gerar interação. Então, cada vez mais nós vamos ter essas dimensões disponíveis durante as interações, o aprendizado, a simulação e etc. Então, esse é o mundo que surge aí, o QR Code ou o código, né, bem grande aqui para digitar, é melhor o QR Code, está disponível, algo para experimentar. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ter uma boa experiência, aqui vocês vão ter experiência ruim que atrapalha o avanço, mas depois numa boa internet vocês vão poder então testar isso de uma maneira mais efetiva, tá? Então a perspectiva do metaverso é essa, e eu espero então que vocês se sintam à vontade de experimentar e também interagir com a gente, né, nesse processo de estímulo ao aprendizado, independente da ferramenta, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aqui com vocês. Obrigado.
Nós é que agradecemos mais uma vez, professor Dr. Luciano Vieira, pela excelente exposição.